Bom dia, queridos amigos, tudo bem? Bora. Cadê minhas lamparinas? Agora sim. Cadê minhas lamparinas? Bom dia, pessoal. Bora acordar. Hoje nós vamos entrar no item 73. Vamos falar sobre amigos. Cadê meus amigos? Cadê minhas lamparinas? Bora para mais uma reflexão, meus queridos. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Gilca. Cadê minhas lamparinas, minha gente? Bora acordar sexta-feira, gente. Bora acordar. Vamos começar a nossa reflexão do dia com mensagens positivas aqui de Emmanuel. Pra gente começar bem o dia. Cadê nossas lamparinas? Bora começar mais uma reflexão. Bom dia, Val. Bom dia, Angel. Bora lá. Chegou? Então vamos começar. Nosso item hoje é 73, amigos, e é uma reflexão da questão 938 do Livro dos Espíritos, da reunião pública do dia 19/10/59. Bora começar então esse dia. Bom dia, Manjericão, tá sumido, meu amigo? Bora começar esse dia com uma mensagem positiva. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 938, nós vamos começar fazendo a pergunta aqui de Kardec, no Livro dos Espíritos, para a gente falar a respeito da amizade. E lá na questão 938, Kardec pergunta aos espíritos: as decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Olha só. Bom dia, Lê. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Grace. Muito bem-vinda, Isa, Rosângela. Estão sempre aí com a gente. Bora começar então essa reflexão. Olha só, Kardec já questionando a questão das decepções. As decepções podem endurecer um coração e fechá-lo, essa questão da sensibilidade? Bom dia, Flavinha, seja muito bem-vindo. Penúltimo sextou da década, verdade, Val. Muito bem colocado. Bom dia, Angel. Muito bem colocado, vamos lá. E aí os espíritos respondem: isso seria um erro. Ou seja, seria um erro a gente se endurecer com a ingratidão. Porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nessa vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. Olha que interessante, quando a gente tem essa noção, né, da vida futura, essa dimensão de que muitas vezes a gente está passando por determinadas situações nessa encarnação, mas é justamente para a gente trabalhar essas nossas questões da compaixão, da caridade. E aí ele questiona novamente: e esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado? Ora, isso não poderia lhe originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E aí, gente, vamos endurecer esse coração por conta da ingratidão? E aí eles respondem: sim, se prefere a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade essa, ou seja, quando a gente endurece esse coração por conta da ingratidão, é uma felicidade do egoísta. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonaram não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então não deve lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. E aí ele continua, mas acho que aqui a gente já fecha um pouquinho desse entendimento em relação à ingratidão, que é o que Emmanuel vai falar a respeito desse item da amizade, dos amigos aqui. Então, Emmanuel nos traz: à medida que avanças montanha acima, nas trilhas da evolução, é possível que muitos dos seus amigos se transformem, porque não possam ver o que vês. Quantos de nós, pessoal, já tiveram mudanças aí de amizade ao longo dessa mesma encarnação? Imagine ao longo de várias encarnações, né? Bom dia, Jaque. Bom dia, Anderson. Bom dia, Eduardo. Sejam muito bem-vindos. E aí, comentem comigo, quantos de vocês já passaram por alguns amigos, perderam alguns amigos aí ao longo dessa jornada, criaram novas amizades ao longo dessa jornada, e que muitas vezes é por conta disso, porque a gente vai se transformando. E quando a gente vai se transformando, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender essa transformação, essa evolução, essa mudança de pensamento, essa mudança de postura, muitas vezes essa mudança de atitude. E é isso que Emmanuel vai falar aqui com a gente. É qual se o vinho capitoso surgisse transfigurado em resíduo de fel,
ou como se o brilhante longamente acariciado se metamorfoseasse em pedra falsa. É como se a gente fosse se transformando. E aqui ele demonstra, né, através desse vinho capitoso, que muitas vezes parece que a gente está entorpecido ali, né, de alguma forma está ali inerte, né, e aí quando a gente percebe que essa pedra parecia ser uma pedra falsa e foi se transformando, muitas pessoas não conseguem compreender essa mudança. E é aí, nesse momento, que a gente vai realmente fazer o teste se temos realmente amigos verdadeiros, que conseguem se adaptar a todos esses cenários, que conseguem compreender essa mudança de atitude, que conseguem compreender, muitas vezes, essa mudança de postura. Flavinha colocou aqui, muitos amigos a cada fase da vida, as amizades se afastam e outras chegam. Exatamente, Flavinha. Então a gente começa a se sintonizar e quando a gente começa a pensar em lembrar de pensamentos, eu gosto muito quando Emmanuel fala a respeito do pensamento e tantos outros, né, espíritos que falam a respeito da questão do pensamento, a gente vai se sintonizando com esses amigos conforme as nossas questões, os nossos entendimentos, as nossas complexidades, cada um tem uma forma de pensar e muitas vezes a gente acaba se sintonizando logo de cara com determinadas pessoas por conta dessa energia, dessa sintonia, desses pensamentos, né? Consagra-te agora à luz. Consagra-te agora à luz. Dormitam muitos na sombra. Escolhes hoje servir. Demoram-se muito reclamando o serviço alheio. Busca presentemente a verdade. Afeiçoa-se muitos à máscara da ilusão, desapegando-te de prazeres inferiores e posses materiais. Olha quanta coisa Emmanuel vem trazer também aqui. Amizade verdadeira tá difícil hoje em dia, Manjericão, é verdade. Muitas vezes a gente precisa mudar, né, de amizades, buscar outras pessoas que estão agora numa sintonia diferente. Eduardo trazendo aqui, atrai o que realmente emana, é isso mesmo. É interessante, né, quando a gente percebe as amizades, quando a gente observa, né, as amizades, o quanto as pessoas se afeiçoam, tem características muito parecidas, formas de pensar muito parecidas, né? E quando você vê algo que está destoando muito, você já imagina, isso não vai durar muito, né? Em algum momento isso vai dar ruim. Então, um pouco disso. E aí, quando ele fala assim, consagra-te agora à luz, nada mais é do que vamos se transformar, vamos mudar essa sintonia, vamos nos afeiçoar a essas boas amizades, viu, Manjericão? Vamos buscar pessoas que pensem da mesma forma que eu penso. E aí, quando a gente começa a se transformar, a praticar uma atitude diferente, essas pessoas vão surgindo no nosso caminho, vão surgindo novas amizades. E aí eu queria trazer aqui também essa questão da nossa amizade aqui, dessa amizade que a gente está compartilhando ideias, compartilhando, né, sentimentos, compartilhando muitas vezes aquele conhecimento, aquela sintonia que nós temos aqui, né, minhas lamparinas. Quando a gente começa a querer mudar atitude, quando a gente começa a se sintonizar com pessoas que têm um pensamento semelhante ao nosso, a gente vai crescendo, vai agregando. A gente, de repente, cai num Instagram diferente aqui, né, que fala sobre espiritismo, surge, né, na sua timeline aí um Instagram diferente, alguém que fala a sua língua, alguém que você se identifica, né, na condução, na fala, na postura. E é por isso que é tão interessante quando a gente tem vários perfis diferentes falando a respeito do espiritismo, porque cada um vai se sintonizar com uma forma de falar, uma forma de pensar de cada um. Então isso é muito legal, né? Olha aí, Grace colocou aqui, até porque quando a gente começa a ver as coisas espiritualmente falando, a vive muda, né? A vibe muda, né? É isso mesmo, com certeza. A gente vai mudando a nossa condução, a gente vai se sintonizando com espíritos mais elevados, com espíritos que querem de alguma forma aproveitar dessa nova sintonia, desses novos pensamentos para fazer algo diferente, para ajudar, né, essas pessoas que querem fazer diferente. Anderson colocou aqui, nem todas as amizades são para sempre, algumas acabam, aliás, a porcentagem de amizades que nos acompanham por décadas é ínfima. É verdade, viu, Anderson? Mas a gente tem muita mudança de amizade, mas existem sempre aqueles que a gente pode contar realmente nas mãos, assim, nos poucos dedinhos das mãos ali, aquelas amizades que permanecem por muito tempo, e por mais que você fique muito tempo sem falar com essa pessoa, toda vez que você encontra, é aquele parentesco espiritual,
né? Que muitas vezes não é o parente de sangue, mas você sabe que é uma amizade verdadeira, que vocês podem ficar muito tempo sem se falar, mas quando a gente se encontra, é aquela amizade verdadeira, né? É isso mesmo, Ale. Muitas vezes a gente renova a amizade com a sintonia diferente que temos, exatamente. Bem-vindo, Vinha de Luz. Marco, seja muito bem-vindo. E aí quando ele fala assim, demora-se muito reclamando o serviço alheio, que ele fala aqui para a gente mudar essa forma de agir, é justamente para a gente não ficar esperando que esses nossos amigos façam diferente, façam sua parte. Se eles quiserem, se eles sentirem que essa mudança que você está fazendo, que esse serviço diferenciado que você está fazendo vai tocar o coração deles, eles vão enxergar esse exemplo e vão te seguir. Aqueles que realmente olharem e acharem, mas acho que não faz sentido para mim, eles vão se afastar. Mas surgirão outras pessoas, outros amigos nessa mesma sintonia para o bem. E quando você vê, você vai estar aí cheio de amigos, buscando esse mesmo propósito. Olha eu aí criando esse canal no Instagram durante esse período da quarentena. Quantos amigos surgiram aí ao longo do meu caminho, na minha jornada de divulgação do Espiritismo? Quantos amigos bacanas que fazem um trabalho muito semelhante ao que eu estou fazendo aqui de divulgação e que nos dão força e que nos dão apoio e que de alguma forma vão acendendo essa luz em nós para que a gente continue esse trabalho, né? Como o Jaque está falando aqui, verdade, aquela pessoinha do coração, aquela pessoinha que a gente mais confia, né, Jaque? Naqueles momentos difíceis, a gente sempre vai buscar essa pessoa, esse nosso amigo, que é realmente o parente espiritual, que a gente já deve ter ali a ligação de outras encarnações, a gente só está se reencontrando agora nessa encarnação, não é verdade? Bom dia, Adriano, seja muito bem-vindo, bom dia, Lê. E é isso. E aí ele fala o seguinte, algemam-se muitos à egolatria, ou seja, começa a ter aquele amor próprio exagerado, então a gente tem que ter cuidado com isso também. Quando a gente começa a se transformar, a querer se modificar, muitos amigos olham para você, olham aquela postura que está mudando, que está se transformando, que está evoluindo, e eles olham isso e acreditam que você está com amor próprio demais. O que será que está se transformando tanto? E ao invés de olhar isso como algo positivo, eles começam a enxergar isso como algo negativo. Porque, por que a Monique agora resolveu falar sobre espiritismo? Por que ela está se transformando? Por que ela está mudando as atitudes? E muitas vezes eles entendem que essa mudança de atitude, que essa evolução para o bem, muitas vezes a pessoa está sendo vaidosa, está buscando ali egolatria. Estranhando-te a nova atitude, quase sempre te classificam os anseios de elevação com adjetivos injuriosos. Ou seja, eles ficam aí classificando como se você tivesse querendo se elevar além do que você deveria, né? Muitas vezes é isso que as pessoas que estão de fora acabam entendendo, interpretando. Porque não mais te acomodas nas trevas, há entre eles quem te chame de orgulhoso. Quantos, né, que acontecem isso? Quantos de vocês já passaram por isso? E aí, Manjericão fez uma pergunta aqui. Como diferenciar amigos de colegas? Manjericão, só o tempo vai nos dizer quem são realmente os verdadeiros amigos e quem são esses nossos colegas. Porque naqueles momentos de dificuldade, nos momentos que você mais precisa, é que você vai conseguir realmente diferenciar quem são os amigos dos colegas. E a gente percebe isso ao longo do nosso tempo, da nossa jornada. Como a gente comentou aqui, quantos amigos são aqueles que ficam mesmo para sempre, né? Que a gente está ali já de muitos anos, aquela amizade de anos. E quantos vão passando pela nossa vida e a gente acaba perdendo contato. E a gente precisa também lembrar de uma coisa, nós precisamos de alguma forma alimentar essa amizade, porque a gente também cai muitas vezes no erro de acreditar que por termos amigos, eles têm que ficar correndo o tempo todo atrás da gente. E que nós não precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ligar, nós precisamos mandar mensagem, nós precisamos perguntar se está tudo bem, que nós estamos aqui presentes, senão a gente não mantém amizade nenhuma, a gente precisa de alguma forma também alimentar essas amizades, fazer a nossa parte, né? E aí, Manjericão colocou aqui, ó, faz tanto tempo que estou sem amizades que perdi a capacidade de discernir. Manjericão, começa a alimentar essa amizade, comece de alguma forma a demonstrar o quanto essa pessoa é importante para você.
Então, a partir do momento que a gente faz a nossa parte, a gente consegue de alguma forma também manter esses vínculos, né? Tá de extrema importância que a gente mantenha esses vínculos. E tem momentos da vida mesmo que a gente fica sem amizades porque a gente está se transformando. Então, muitas vezes quando a gente está nessa mudança de comportamento, nessa mudança de atitudes, a gente fica ali um período de transição buscando aquelas pessoas que realmente vão se sintonizar com essa mudança, com essa transformação. Mas a gente nunca está sozinho. Graça está falando aqui que tem que ter cuidado com os excessos, tem que ter equilíbrio. Bom dia, Melina, seja muito bem-vinda. Antunes também, chegando agora. Olha lá, Jaque comentou aqui, é isso mesmo, Jaque. Muitas vezes queremos presença, mas muitas vezes nós não somos presentes. Então a gente precisa, de alguma forma, alimentar também e demonstrar essa amizade, né? Porque muitas vezes a gente fica, ele sabe que é meu amigo, então quando eu precisar eu vou lá e falo com ele. E aí a gente vai se afastando, e aí as pessoas vão sentindo falta, e aí muitas vezes, até por essa ausência, por essa falta de proximidade, as pessoas acham que você não quer mais essa amizade, ou que de alguma forma você está magoado e começa a criar coisas na cabeça. Então a gente precisa de alguma forma demonstrar, falar, se interessar, né? E de alguma forma estar sempre presentes. Por que não mais te acomodas nas trevas? Há entre eles quem te chame de orgulhoso. Porque conservas a humildade na luz da abnegação. Há entre eles quem te chame também de covarde. Olha aí. Por que não mais te relaciones com a mentira? Há entre eles que te chamem de fanático. E olha só, e aí eu fico pensando aqui, quando a gente fala dessa questão do covarde, do mentiroso, do fanático, né? Quando a gente começa a mudar nossa postura, e aí vou dar uns exemplos aqui, eu parei de beber, né? Vamos pro exemplo mais próximo aqui da nossa realidade. Então parei de beber e agora eu não tô quando eu vou sair eu não bebo. E as pessoas estranham aquela atitude. Ó, coisas pequenas que a gente faz e que as pessoas de alguma forma criticam. Falam, agora olha só que chatice, né? Essa pessoa não bebe mais. Ou a Monique começou a fazer agora palestra, tá fazendo live, né? E agora, você virou palestrante? Você vai deixar de trabalhar? Você vai largar o seu emprego? Quantas vezes eu ouvi isso, gente, agora na quarentena, porque eu tô fazendo live, porque a gente tá compartilhando um pouco a respeito da doutrina espírita. Olha como as pessoas confundem. Gente, eu ainda preciso do meu trabalho para sobreviver, né? Então aqui, esse trabalho que a gente faz é um trabalho de voluntariado. A gente não ganha nada com isso que a gente está fazendo, a não ser todo esse aprendizado, porque quem ganha somos nós, né? Com todo esse compartilhamento de conhecimento. E principalmente estamos auxiliando esses nossos irmãos que estão precisando de ajuda, que precisam muitas vezes de uma palavra amiga, de um amparo. E as pessoas confundem. Agora a Monique virou blogueira. Não é isso, gente. Não virei blogueira. Apesar de parecer, não virei blogueira. Estou simplesmente compartilhando os ensinamentos de Emmanuel. Estou sendo intermediadora desses ensinamentos, né? E aí Flavinha colocou aqui, não precisamos nos preocupar, a afinidade é feita de maneira natural. Não tenho amigos de longo prazo, muitos lugares que frequentei, quanto mais novo não me encaixava, mas nunca fechei as portas. É isso aí, Flavinha, a gente tem que estar também aberto para essas novas pessoas que vão entrar na nossa vida. E muitas vezes é cíclico, né? Quanto mais a gente vai se modificando, mais a gente vai mudando essas amizades. Olha lá, Antônio dizendo que muitas vezes dizem que viramos santos. E é isso, Antônio, como eu compartilhei esses dias, né? Espírita não é super-herói. Vamos lá? Vamos relembrar que a gente não é perfeito, que a gente não tem perfeição aqui, que nós estamos aprendendo junto com vocês, porque a Monique ainda é orgulhosa, a Monique ainda tem vaidade, a Monique ainda é egoísta, então a gente está trabalhando diariamente essas nossas questões. E quando a gente está aqui compartilhando um pouco dos ensinamentos de Emmanuel, é justamente para que a gente junto trabalhe essas nossas imperfeições, né? Não temos aqui perfeição, não é porque somos espíritas que somos perfeitos. E aí, Manjerica colocou aqui, palestrante espírita não é profissão, é isso mesmo. E muitas vezes as pessoas caem nesse erro, né, Manjericão, de imaginar que porque a gente está fazendo uma palestra, porque a gente está aqui fazendo uma live, né, compartilhando um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri como estudiosa que eu fui, né,
que eu continuo sendo aqui estudando, me aprofundando na doutrina espírita, tudo que eu recebi de conhecimento ao longo desses anos de estudo, eu recebi de graça, e o que eu recebi de graça eu quero dar de graça, e é isso que nós devemos fazer, né? É isso que a espiritualidade nos orienta. E Jorge está colocando aqui, ó, como meu pai dizia que quando a coisa fica feia, nós corremos para dentro de casa. No nosso lar também podemos ter grandes e sinceros amigos. Deveríamos, Jorge, ter esses grandes amigos, ser o nosso maior laço de amizade, tem que ser dentro do nosso seio familiar. Mas quantos de nós muitas vezes temos essa sintonia de pensamentos muito mais fora de casa do que dentro de casa? Não que a gente não tenha que ter essa afinidade, mas muitas pessoas têm um cenário diferente dentro de casa. É tão gostoso quando a gente tem os familiares que a gente tem sintonia, que a gente consegue compartilhar, que a gente consegue trocar. É muito bacana isso. Mas quantos de nós tem uma realidade muito diferente, né, dentro do nosso seio familiar? E aí, muitas vezes, esses amigos que estão fora, né, esses nossos parentescos espirituais, muitas vezes é que nos dão força para seguir em frente com essas oportunidades que nós precisamos trabalhar dentro do nosso seio familiar também. Então, bora lá. E aí, Emmanuel fala o seguinte: por que esqueceis a ti mesmo no culto do amparo a outrem? Há entre eles que te chama de idiota. Olha só, por que esqueceis a ti mesmo no culto do amparo a outrem? Há entre eles quem te chama de idiota. Gente, a gente tem que se posicionar também, né? Tem que, de alguma forma, dividir tarefas. E quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho de divulgação para o bem, de exercitar a caridade, né? E aqui vamos tirar um pouquinho o foco aqui da questão da nossa página, mas todos que fazem de alguma forma a caridade para com o próximo, quando a gente começa a fazer esse tipo de atividade para o bem, que a gente começa a dedicar um tempo para aquelas outras pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes a gente precisa de alguma forma auxiliar e amparar, a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Por quê? Porque é tão gratificante ajudar o outro, é tão gratificante quando você vê o sorriso, muitas vezes, no olhar do outro, né? Aquele brilho no olhar que não existia há muito tempo e você, de alguma forma, conseguindo auxiliar, conseguindo amparar, conseguindo dar, nem que seja uma palavra de consolo, ou conseguir ter um tempo, dedicar um tempo para ouvir o outro, isso é muito gratificante. Mas nós também precisamos lembrar que a gente precisa dividir esse tempo. Como o Jorge trouxe muito bem aqui, falando a respeito da família, a gente tem que saber dividir o tempo. Porque se eu começar também a me dedicar muitas vezes muito aos outros, esquecer desse nosso ente familiar, desse compromisso que nós assumimos com esses espíritos que estão no nosso lar, a gente está deixando de assumir aquele compromisso que muitas vezes nós nos programamos lá na nossa programação reencarnatória. Essas pessoas que estão no nosso ambiente familiar são as pessoas que muitas vezes a gente precisa trabalhar cada vez mais essa amizade, trabalhar cada vez mais essas nossas imperfeições com essas pessoas. São ferramentas que nós temos para trabalhar essas questões. Olá, Antônio falando, no Espiritismo não temos professores, somos todos aprendizes. Verdade, Antônio. Quando eu falo aqui de professores, são os nossos orientadores, né, da doutrina espírita. Quando eu aprendi, né, tivemos aí várias pessoas voluntárias, vários queridos amigos aí que me auxiliaram nessa minha jornada. Então, nada mais justo do que eu pegar todo esse conhecimento e compartilhar com mais pessoas, né? Quanto mais a gente vai multiplicando todo esse conhecimento, né, quando a gente divide para somar, eu gosto muito disso, de falar a respeito dessa divisão para somar, para agregar, para, de alguma forma, auxiliar esses nossos irmãos. Isso é muito, muito importante, muito gostoso, né? Compartilhar tudo isso. E aí ele fala assim, entretanto, amá-os mesmo assim, sem exigir que te amem, cultivando o trabalho que a vida te confiou. Ou seja, mesmo que a gente tenha essa ingratidão, esses amigos que nos olham como fanáticos, como orgulhosos, como ególatras, nós precisamos confiar nessa tarefa que nos foi dada, nessa missão que foi nos dada. E muitas vezes a gente percebe que a gente acaba sucumbindo. Quando a gente começa a perceber esses amigos se afastando, muitas pessoas falam, mas eu acho que não é esse o caminho que eu tenho que seguir. Vou voltar atrás, senão vou perder meus amigos e não vou conquistar novas amizades. E é o contrário. Pelo contrário, muitas vezes a gente passa por momentos de solidão,
para que a gente possa repensar essas nossas atitudes, repensar esse novo momento que nós estamos vivendo. E quando a gente percebe, a gente está com outras pessoas, com outras sintonias, atraindo outros tipos de amizade. O serviço sustentado nas tuas mãos falará, sem palavras, de teus bons propósitos a criaturas diferentes que, tangidas pelo divino amor, chegarão de outros campos em seu auxílio. Olha só. Então, são criaturas diferentes que vão começar a surgir, que vão começar a sintonizar com esse seu trabalho para o bem, com esse trabalho de caridade, com esse trabalho de alguma forma auxiliar o próximo. São pessoas que vão se aproximando e muitas vezes você percebe, né, as pessoas falando, nossa, do nada eu encontrei você, do nada, né, caí no seu canal, do nada eu vi um vídeo que foi compartilhado, né, que foi, de repente foi passando aí de WhatsApp para WhatsApp, a gente vai recebendo alguns comentários, vão surgindo pessoas novas, né, no nosso perfil, e a gente fala assim, mas não é do nada, né, é a sintonia, muitas vezes é a espiritualidade que vai promovendo esses encontros. Olha quantos amigos bacanas eu consegui adquirir, né, descobrir, conhecer aí ao longo dessa jornada na nossa quarentena. E muitas vezes as pessoas falam, mas foi tão difícil esse ano, né, foi tão complicado, e a gente precisa também de alguma forma observar como nós estamos enxergando esse momento atual. Eu estou enxergando esse momento com o copo cheio ou com o copo vazio? E depende muito dessa nossa sintonia. Eu quero ver o que eu ganhei, né, o que eu tive de oportunidades, quais foram os benefícios desse momento atual, ou eu quero ver os malefícios? Então depende muito das nossas escolhas. Quando a gente quer realmente mudar, se transformar, a gente se sintoniza com os pensamentos para o bem. A gente de alguma forma pega esse pensamento negativo de nossa, que ano difícil, e a gente começa a transformar esse pensamento em nossa, foi um ano difícil, mas que maravilhoso foi essa oportunidade de conhecer amigos novos. Olha que maravilhoso que foi eu passar por isso para eu descobrir aquilo. Então a gente precisa realmente trabalhar essa questão dos nossos pensamentos diariamente. Para isso, porém, é indispensável que não entres no labirinto das lamentações vinagrosas, ou seja, que eu estrago, né? Quando a gente falou ali do vinho lá atrás, que é aquele vinho que entorpece, ou seja, chega muitas vezes aquele momento de que ou eu me modifico ou eu vou continuar aqui estagnado, e quando ele fala aqui das lamentações vinagrosas, é quando eu realmente começo a me lamentar, e esse vinho que tinha todo um potencial, né, de ser curado, né, de ser de alguma forma modificado, de envelhecer de forma diferente, ele acaba virando vinagre, né, que são essas nossas lamentações, é quando a gente começa a buscar muleta em tudo que a gente vai fazer. Mas eu não fiz isso porque fulano me atrasou aqui, me atrapalhou. Eu não fiz aquilo porque ciclano, e a gente começa a terceirizar, e a nossa responsabilidade como indivíduo, como espíritos, de se modificar, a gente vai deixando de lado. E aí a gente começa a se lamentar e se transformar em vinagre. Censurar é ferir, e queixar-se é perder tempo. Olha só, então vamos olhar a nossa censura, vamos olhar por que nós estamos nos queixando. Olha aí, Graça compartilhando aqui com a gente. Esse é o meu pensamento, meus melhores amigos são meus irmãos e minha mãe. Olha que legal. É tão bacana, né, Graça, quando a gente tem isso, né, essa amizade dentro do nosso seio familiar, nos dá força, nos dá amparo. Eu também tenho muita gratidão por ter também esses espíritos amigos dentro do meu seio familiar. E são esses nossos amigos que vão nos impulsionando, né, para seguir em frente. Acredito que todo lado bom e tudo tem um lado ruim, basta saber qual vamos enaltecer. Verdade, Rosângela. E usamos as nossas dificuldades como aprendizado. Eu acredito muito nisso, Rosângela, e acredito que esse ano foi um ano realmente de pegar todas essas oportunidades que nós tivemos, de dificuldades que passaram pelo nosso caminho, e de alguma forma tentar transformar isso em algo positivo. O que eu aprendi nesse ano de 2020? Olha quanta coisa que a gente aprendeu, né? É importantíssimo a gente relembrar disso. Quais foram os grandes ensinamentos dessas dificuldades que eu tive que passar? O que eu ganhei? O que eu aprendi com tudo isso? Quais foram as oportunidades que eu tive aqui de aprendizado? Muitas pessoas estão olhando esse ano só pelo lado negativo e esquecem de alguma forma de agradecer essas oportunidades, essas dificuldades que são realmente ferramentas de aprendizado. E aí Emmanuel nos traz, renuncia, pois a satisfação da convivência com aqueles que, embora continuem amados em seu coração, não mais te comunguem as esperanças. Olha, gente, ele trazendo aqui a questão de renunciar.
Muitas vezes a gente fica querendo persistir numa amizade que já não está fazendo mais sentido. E por mais que a gente goste daquela pessoa, por mais que a gente ame, que a gente tenha uma grande consideração, muitas vezes a gente fica ali se esforçando e percebe que aquela pessoa não quer continuar essa amizade, que se desgastou, que essa pessoa realmente não está mais em sintonia com seus pensamentos. Então, Emmanuel vem nos trazer aqui, renuncie, não deixe de amar, né? De manter esse pensamento positivo para aquela pessoa, de alguma forma olhar para aquela pessoa entendendo que cada um tem seu estágio, cada um tem seu momento, cada um está numa condição e que quem se modificou foi você, quem se transformou foi você. Agora, se essa pessoa não consegue acompanhar esse movimento, vamos respeitar. Não adianta a gente ficar aqui tentando de alguma forma persistir em algo que não vai funcionar, você não consegue trazer o outro na mesma sintonia que você está, por mais esforço que você faça. Mas quem sabe lá na frente, quando você estiver, né, aí seguindo o seu caminho, seguindo esse caminho de transformação para o bem, fazendo o bem ao próximo, quem sabe em determinado momento ele não se movimente e não volte a chegar nessa mesma sintonia, não volte a ter você. Olha só, Antônio compartilhando aqui que eu ganhei muito, mesmo com o mundo conturbado, Deus me deu muitos amigos, principalmente os amigos surgidos nas lives. É isso aí, Antônio. E é tão bacana quando a gente consegue compartilhar, né, conhecimento, quando a gente consegue de alguma forma se sintonizar com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. A gente compartilha aqui não só as alegrias, mas principalmente as dificuldades, né, o que cada um tem de dificuldade, e isso é muito bacana, a gente vai crescendo junto. E olha só, vamos prestar atenção aqui nessa passagem de Emmanuel que é maravilhosa. Ele fala o seguinte: se te esquecerem, perdoa. Se te desprezarem, perdoa mais uma vez. Se te insultarem, perdoa novamente. Se te atacarem, perdoa sempre. Seja qual for a maneira pela qual te apareçam nos dias da incompreensão, ajuda-os o quanto puderes. Difícil perdoar, hein, gente? Vamos lá? Complicada essa questão de perdão, e eu converso muito com as minhas lamparinas aqui no privado, no individual, e como é difícil a gente perdoar. E muitas vezes a gente quer o perdão imediato e não adianta, gente. Perdão, muitas vezes a gente precisa se afastar desses amigos, né, dessas pessoas que muitas vezes nos magoam, muitas vezes a gente acredita serem ingratos com a gente, como diz ali Kardec, né, no Livro dos Espíritos, na questão que nós lemos, que foi a questão 938. Então, quando a gente se magoa, quando a gente fica ali com aquele sentimento de ingratidão, né? Nossa, essa pessoa não percebeu tudo que eu fiz por ela, de alguma forma ela está sendo ingrata comigo, e a gente quer perdoar de forma imediata, muitas vezes a gente não consegue, a gente tem dificuldade, a gente vai, de alguma forma, tentando alimentar esse perdão e a gente não consegue, a gente, ao invés de alimentar perdão, a gente alimenta ódio, alimenta rancor. Então, muitas vezes é melhor a gente se afastar, a gente tirar essa sintonia ruim para com essa pessoa, porque quando a gente tá com esse pensamento de rancor, com esse pensamento de ódio, a gente fica sintonizado com essa pessoa, é pior. Aí que a gente começa a emanar pensamento negativo, a gente fica nessa sintonia negativa e vai alimentando isso. Então, muitas vezes é melhor a gente se afastar, a gente entender que não chegou o momento de perdoar, se afasta, tenta de alguma forma mandar uma prece, manda pensamentos positivos para essa pessoa, mesmo que à distância, quem sabe lá na frente você não consiga perdoar com esse perdão verdadeiro. Muitas vezes a gente quer perdoar de forma imediata e a gente fica sintonizado com o mal, a gente fica com os maus pensamentos. A gente fica vendo essa pessoa, participando das coisas que a gente tem que participar muitas vezes junto com essa pessoa, e a gente quer perdoar, mas não está conseguindo, e a gente começa a mandar pensamento negativo, a gente começa a sintonizar com o mal. Então, muitas vezes é mais fácil a gente se separar, a gente afastar um pouquinho, a gente perder um pouquinho dessa convivência para que com o tempo a gente consiga realmente perdoar de coração. E aí, quem sabe lá na frente a gente consiga entender o porquê que essa pessoa fez isso. Mesmo que a gente não consiga compreender, a gente de alguma forma olha e fala, olha, ele está num estágio diferente do meu. As pessoas são suscetíveis a erro, da mesma forma como ela errou, você também poderia ter errado com ela. Então, um pouco disso. A gente não pode pegar essa birra, manjericão. Exatamente, a gente tem que de alguma forma se afastar. É exercício diário, como disse Jaque.
Aí lá, Grace, bom trabalho. Daqui a pouco sou eu também entrando pro meu trabalho. Manjericão, quando a pessoa é vizinha, é difícil se afastar, né? Quando é vizinho. Mas quando é vizinho, o que a gente tenta fazer? Toda vez que a gente encontrar com essa pessoa, faz uma prece. Em pensamento. Para que de alguma forma você comece a emanar coisas positivas. No começo vai ser automatizado, vai ser automático. Você não vai estar fazendo com aquele sentimento, né, de fazer uma prece para o bem, de compartilhar essa energia positiva. Mas aos pouquinhos, pela repetição, a gente vai mudando essa vibração, a gente vai mudando esses pensamentos. Pede ajuda para o seu mentor, pro seu anjo da guarda. Fala, olha, eu estou com dificuldade de perdoar essa pessoa, me ajuda, Deus me ajuda. A gente esquece de pedir ajuda nesses momentos e quando a gente se sintoniza com esses nossos amigos da espiritualidade, fica muito mais fácil. Eles conseguem, de alguma forma, nos auxiliar nesse perdão. A Lê colocou aqui, perda de amigos por má interpretação de... Não sei exatamente o que você quis dizer, Ale, mas entendi que perda de amigos por má interpretação, ou seja, eles interpretaram mal ou você interpretou mal aquilo que eles quiseram te passar? Eu imagino que seja isso, né? Por má interpretação. Quando a gente perde amigos por má interpretação, eu entendo que realmente a gente tem duas situações aqui, né, de má interpretação. Ou a pessoa te interpretou mal e de alguma forma ela não estava preparada para entender aquilo que você trouxe, ou de alguma forma você trouxe algo que ela não estava preparada para ouvir. E aí, quando a gente quer manter essa amizade, por mais que a gente tenha feito aquilo, né, e não quis de alguma forma prejudicar, ou não quis de alguma forma ser mal interpretado, peça também que a espiritualidade auxilie para que vocês consigam se reconciliar. Esteja preparado, esteja aberto para o momento que essa pessoa ou ela vai te procurar ou você vai conseguir de alguma forma, através da sua energia, através desse pedido, né, através dessa oração, através desses sentimentos positivos que você vai mandar para essa pessoa, em algum momento a espiritualidade vai auxiliar vocês dois de se reaproximarem. E se for realmente necessário essa aproximação, viu, Ale? Porque muitas vezes é algo que já estava para acontecer, desse afastamento, porque essa sintonia de pensamento já estava diferente. E aí muitas vezes a gente fica tentando insistir nessa amizade, tentando insistir em passar algo para alguém que a pessoa não está preparada para ouvir. E aí a gente acaba se afastando por conta disso. Então muitas vezes a gente precisa respeitar também a opinião do outro, a condição que o outro está, o momento que essa pessoa está. Antônio perguntou aqui, os espíritos influenciam em nossos pensamentos muito mais do que isso, eles que vos dirigem, né, Antônio? Então tá lá na questão 359 do Livro dos Espíritos. Eles não só nos influenciam como eles que vos dirigem, mas eles só influenciam, eles só vão realmente te dirigir se você permitir. E é por isso que a gente precisa relembrar daquela frase do orar e vigiar. E quando a gente ora, quando a gente faz a vigília nos nossos pensamentos, quando a gente começa a receber essa influência negativa de espíritos que muitas vezes querem se aproveitar da condição que você está, se você está com pensamento negativo, eles se aproximam, é essa sintonia de aproximação. Quando você começa a perceber essa influência negativa, começa a mudar seus pensamentos. Fala, opa, isso aqui não é meu. É a 459, muito bem lembrado, Antônio, me corrigindo aí. Obrigada, Antônio. Então, a questão 459, são muitas vezes eles que vos dirigem. Então, é isso. Quando a gente está com esses pensamentos negativos, vamos mudar a sintonia, vamos mudar esse pensamento. Quando a gente se sintoniza com o bem, a gente atrai espíritos que estão em busca do bem também. Espíritos superiores, espíritos que vêm nos auxiliar para nos ajudar, nos amparar nesse momento. E aí Emmanuel nos traz, o silêncio em serviço é uma prece que fala. Olha aí o silêncio em serviço, manjericão, muitas vezes é isso. É através do silêncio, quando a gente começa a fazer o bem pelo bem, quando a gente tem esse sentimento de, eu quero brigar com o meu vizinho, então vamos silenciar, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração. Muitas vezes é melhor não falar. Só de não falar você já está fazendo o exercício da caridade, de mudar esse pensamento. É o início aí do movimento para o perdão. Deus que concede a semente, o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germine.
em louvor do pão. Dar-se-á também outras almas com as quais te associes para a glória do bem. Olha aí Deus fazendo, né, plantando essa sementinha, de alguma forma se aproveitando dessa terra que quer germinar, dessa mudança de pensamentos que nós estamos fazendo. Quando a gente começa a se sintonizar com o bem, a gente é como essa terra que está disponível ali para germinar, para trazer a semente, para que Deus vai lá e coloque essa sementinha e que a gente floresça. Então é um pouco disso, vamos mudar nossos pensamentos, vamos mudar as nossas vibrações, vamos em busca do bem, porque quando a gente estiver como terra fértil, que é o que Emmanuel nos traz aqui, Deus vai lá e vai plantar sementinha. E ela só vai realmente germinar nessa terra se você continuar com esse movimento, com essas ações para o bem. E quando você começar a fazer isso, você vai atraindo esses amigos. E aí quando a gente fala aqui, o Emmanuel não falou isso, mas me veio aqui uma sintonia de pensamentos com esses espíritos que muitas vezes nos influenciam, né, Antônio? E eles falam o seguinte pra gente: quando a gente está nessa terra fértil, fazendo, modificando, e Deus coloca essa sementinha para o bem, para ela germinar, a gente começa a atrair novos amigos. Então, quais são esses amigos que vão surgir? É aquela abelhinha que vem aqui germinar, que vai proliferar essa ação para o bem. É aquele passarinho que vai pegar ali dentro dessa plantinha e vai pegar aquela sementinha ou aquele pólen e vai distribuir para outros lugares para germinar novamente. E a gente vai se fortalecendo, a gente vai multiplicando essa sementinha para o bem. Então, Deus concede à semente o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germine em favor do pão. Ou seja, se você está querendo se modificar, a chuva vai vir. E esses outros amigos que vão se sintonizar com essa vontade sua de se modificar vão surgindo. É aquela abelhinha, é o passarinho, é aqueles nossos amigos que vão se aproximando e vão entender a mensagem dessa semente que quer germinar e que quer fazer diferente. E assim a gente vai disseminando esse conhecimento, vai disseminando essas ações para o bem. E a gente vai multiplicando. Então é um pouco disso, essa mensagem que Emmanuel veio nos trazer nessa sexta-feira. Gente, ótimo dia para todos. Bom final de semana. A gente não vai se ver aí no final de semana, mas com certeza estarei em sintonia de pensamentos com vocês. Segunda-feira estaremos de volta para mais uma reflexão. E antes da gente fechar, eu queria ler uma mensagem aqui de Bezerra de Menezes que fala sobre o verdadeiro amigo, para que fique aí também vocês fiquem com essa vibração do que é realmente o verdadeiro amigo. Olha aí, Manjericão, essa é pra você, hein? O que é o verdadeiro amigo? O que são colegas e o que são amigos? Vamos lá. O verdadeiro amigo, diz Bezerra, é aquele capaz de compartilhar com você coisas grandes. A fé, a caridade, a solidariedade. Amigo é aquele que, mesmo sabendo que você errou, é capaz de silenciar o máximo que puder para você jamais perder a sua autoestima. Amigo é aquele que nos instantes da alegria é capaz de nos abraçar e sorrir, unidos a nós, e elevar a notícia dessa alegria para que os outros também se alegrem. Então vamos compartilhar essa alegria? Vamos compartilhar essa luz, essa gratidão, desse verdadeiro sentimento aqui para o bem, para a caridade, para o amor ao próximo? Então compartilhe, gente, compartilhem essa mensagem, compartilhem esse vídeo que nós estamos fazendo aqui hoje com seus amigos, mande para aquele amigo que é aquele verdadeiro amigo, como a gente comentou aqui, Grace, mande para sua amiga que você pensou nela aqui, eu tenho certeza que tem um amigo que você tenha realmente aquela vontade verdadeira de estar juntos, é aquele amigo de muito tempo, aquele amigo desse parentesco aí espiritual. Então pega esse aviãozinho, compartilhe com esse amigo, manda uma mensagem logo agora de manhã, nessa sexta-feira, fala: amigo, olha o quanto você é importante para mim. Vamos alimentar essa amizade, gente, essas amizades verdadeiras, tá bom? Gente, beijo grande, até segunda-feira estaremos de volta na nossa reflexão. Tchau, tchau, bom fim de semana!